E aí galera, bem-vinda a mais um vídeo do canal O Pai Divertido. Hoje nós vamos continuar com a nossa saga das coleções de álbum de figurinhas, tá bem? Temos uma playlist aí com vários álbuns mostrando e hoje o vídeo que nós vamos fazer é do Campeonato Brasileiro de 2013, tá bem? E aqui a gente vai mostrar onde que estava o craque que está hoje, onde que ele estava jogando, como é que estava o ambiente naquele ano, qual time que estava forte, qual time que estava fraco. Você vai poder identificar o seu time de coração, onde, quais jogadores jogavam no seu time nessa época, tá bem? Então aqui nós temos o álbum aqui completo de 2013, Campeonato Brasileiro. Espero que vocês gostem. Coloquem aí nos comentários se seu time estava bom, se não estava, qual time que você torce, se você faz álbum de figurinha, essas coisas todas, beleza? Vamos pro vídeo. Então pessoal, vamos começar aqui, ó, a capa do álbum, né? Os times aqui embaixo, vamos ver aqui. Aqui quando a gente... Ah, meu Deus. Aqui, gente, ó. Aqui tinha, às vezes apareciam uns negócios assim, ó. Vale um envelope com 5 cromos do Campeonato Brasileiro. Você ganhava tipo um vale brinde, era brilhante, tá vendo? Aí você trocava. Vinha no pacotinho às vezes, aí você anotava aqui nome, endereço, não sei o que. E trocava por um pacotinho, se você achasse esse aqui vale brinde. Tem 3 aqui que eu resolvi guardar de recordação. Mas então já tinha esse aqui que é legal. Que nos outros não tem normalmente, né? Então aqui, ó, já vem, ó, primeiro o escudo aqui, ó, brilhante. E aqui falando o índice, onde cada time tá. Falando um pouco da legenda do álbum, não sei o que. E vamos pro primeiro time. Ah não, mas antes do primeiro time tem isso aqui que é muito legal, velho. Isso aqui são os artilheiros inspiradores. Aqui, ó, artilheiros inspiradores. Então, os maiores de todos os tempos em cada time, entendeu? Então, vamos lá. Ó, no Atlético Mineiro, Reinaldo, 255 gols. No Cruzeiro, Dirceu Lopes, 223 gols. Aqui embaixo. O Zico, no Flamengo, 509 gols. Vamos ver quem mais. Serginho, no São Paulo. Serginho Chulapa, né, velho? 242 gols. Vamos ver quem mais. Roberto Dinamite, no Vasco, 698 gols. Pelé no Santos, 1091 gols. Aqui, ó, no cantinho. Carlitos do Internacional, 485 gols. Alcindo do Grêmio, 229 gols. No Palmeiras, o Heitor, 327 gols. De cá, do Ponte Preta, 154 gols. Então aqui, ó, falando um pouco dos artilheiros, né? E pelo que a gente está vendo aqui, né? O Pelé, claro, 1091 gols, mas depois do Pelé foi o Roberto Dinamite, ó, 698 gols. Foi o que tem mais aqui, ó, no Vasco. Depois vem o Zico, 509 gols pelo Flamengo. E aí depois todo mundo começa a ficar mais ou menos semelhante. Bem legal. Então aqui ainda falando um pouco disso, Série A, não sei o que. Os artilheiros de 2012, porque o álbum é de 2013, então 2012 foi o Fred, que ele tá aqui. Em 2011 o Borges, 2010 o Jonas, esse aqui é o último campeão, que foi o Fluminense em 2012. Mas não é figurinha aqui não, aqui é só imagem. Então vamos lá. Primeiro é o Atlético Mineiro, por ordem alfabética, né? Então aqui a gente já vê que o cara em destaque, que é o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, né? Não poderia ser diferente. E muito jogador interessante aqui nessa época, né? O Vitor, que tá até hoje aí no Galo. Gilberto Silva, da seleção, né? Então aqui, ó, o Bernard também teve uma época de seleção. Richarlison, Jô, Luan, Tardelli. Então, né, Hever, muitos que ainda, né, sempre estão aqui pelo Atlético ou não. Depois o Atlético Paranaense, Paulo Baier, que é a pessoa em destaque aqui. E vamos ver se aqui fala se tem título, se não tem. Aqui, ó, principais títulos. Então tem um brasileiro, o Atlético Paranaense. Vamos ver os principais títulos do Atlético Mineiro aqui. Um brasileiro,
principais, tá, gente? Não vão levar em consideração coisa que não é principal, não. Então, beleza. Então, aqui o Paulo Baier e ele lá em destaque. Depois do Atlético Paranaense em ordem alfabética, a gente tem o Bahia. Então, tem 2 brasileiros Bahia, ó. Bahia tem 2 brasileiros. E aí os jogadores aí, se você identificar um jogador que você acha show de bola, coloca aí nos comentários, tá bem? Botafogo, 2 brasileiros e o Seedorf era o cara em destaque na época. Afinal de contas, joga muito, né? Jefferson, goleiro aqui também, jogou muito. Aqui se a gente for ficar falando, Renato, jogou no Santos também, bom. Então tem uns caras interessantes. Corinthians, Alexandre Pato era o cara de destaque. E de principais títulos, o Mundial, 2 mundiais, uma Libertadores, 1, 2, 3, 4, 5 brasileiros do Corinthians, né? Além de outros títulos aí, tantos outros, né? Então aí, ó, o Cássio tá aí até hoje. Nessa época tinha o Pato, o Sheik, o Guerreiro, Romarinho. Romarinho fez gol numa decisão aí que eu lembro. Foi importante o gol do Romarinho. Fábio Santos, Ralf, Danilo. Time bom, velho. Renato Augusto, time bom. Aí a gente vai pro Coritiba. O Coritiba a gente tem de destaque o Emerson, né? E aí vai ter os jogadores. Principal título, um brasileiro. Depois tem o Criciúma, que o principal título dele é o da Série B, do brasileiro da Série B. O Lins era o cara na época aí, ó. Mas tem aqui, ó, Daniel Carvalho, esse cara também já jogou já foi mais em clubes com mais visibilidade. Criciúma. Aí depois a gente chegou na época na máquina, né? Porque o Cruzeiro tava uma máquina nessa época. Hoje em dia não tá, não. Até caiu agora, né? Então tinha 2 Libertadores, 2 brasileiros. Na época 4 Copas do Brasil. Então era a máquina. Fábio, só cara bom, ó. Fábio, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto, Dedé, que na época era o destaque aqui. Tinga, Vinícius Araújo, Ricardo Goulart, Borges. Um bom time. Muito bom. Tanto é que nesse ano o Cruzeiro que foi o vencedor aí do brasileiro. No Flamengo, Marcelo Moreno era o cara da vez. Então, Flamengo nessa época era o Marcelo Moreno que era o cara da vez e ele tá aqui, ó. Também. Né? E aí os principais títulos é um Mundial, uma Libertadores, 1, 2, 3, 4, 5 brasileiros, 2 Copas do Brasil. Léo Moura. Então Flamengo é time de tradição, né? Fluminense, outro grande time também. Então ele tem um Mundial, Copa Rio. Alguém me explica aqui, por favor, o que é Mundial, Copa Rio. Tá? Que eu não sei como é que é isso, não. 4 brasileiros, uma Copa do Brasil. Na época o Fred era o cara. Então tinha o Diego Cavalieri, o Fred, Rafael Sobis, Wagner, Deco. Então tava com um time bom também. Goiás, 2 títulos da Série B. O Arley era o goleiro e o jogador de destaque da época. Então tem aí, ó, também vários jogadores aqui legais. O Grêmio, o Zé Roberto era o destaque. Ele tem principais títulos do Grêmio: um Mundial, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 4 Copas do Brasil. Então na época aí tinha o Zé Roberto, o Barcos, o Kleber Gladiador, o Elano, o Cris. Muito cara bom. Pará, né? Então tava com um time legal também, o Grêmio. O Internacional, então tinha o Diego Forlan como o cara da equipe.
Mas tinha o Leandro Damião também, ó, cara bom. Ó, Kleber, Rafael Moura, Juan, foi toda a seleção. Então tinha uns caras bons aí também, ó, da Alessandro, Índio. Então, o Inter, ele tem um Mundial, 2 Libertadores, 3 brasileiros e uma Copa do Brasil. O Náutico, na época, o Felipe, que era o goleiro e o jogador da vez. Os principais títulos do Náutico é o tricampeão do Norte. E alguns jogadores aqui que, assim, olhando rapidamente, eu não conheço não. A Ponte Preta, o William era o cara da vez. Então Edson Bastos, goleiro. E tinha uma turma aí, ó, que olhando rápido assim também não estou identificando muito. 2 principais títulos é o Paulista do Interior. Tinha 2 títulos Paulista do Interior. A Portuguesa, o Souza era o cara da vez. Aqui tem essa parte aqui do álbum, que eu vou passar para cá. Um campeonato da Série B, Torneio Rio São Paulo 2. Isso aí, ó. Então alguns jogadores. O Santos, caraca, hein, velho. Principais títulos do Santos: 2 mundiais, 3 Libertadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brasileiros, que isso? Uma Copa do Brasil. Então, um bom time também. Aranha, Montijo, jogou no Cruzeiro, Montijo. Olha o Gabigol aqui, velho. Olha o Gabigol em 2013. Olha o estilinho dele. Pra quem tá vendo ele aí hoje brilhar, aqui como é que ele tava na época. Gabigol. Quem mais aqui, ó? Marcos Assunção, Arouca, Durval, Edu Dracena, Léo. Tinha massa também, né? Um bom time aí do Santos. Montijo. São Paulo. Então, São Paulo tem 3 mundiais, velho. 3 mundiais, 3 Libertadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brasileiro. Então aqui, ó. Jadson era o cara da vez, mas a gente sempre, né, tem que lembrar. Rogério Ceni, Luiz Fabiano, deixa eu ver quem mais aqui. Jadson jogou muito também. Lúcio da seleção, Ganso. Então, vários caras bons aí no São Paulo. No Vasco, o Éder Luiz era o cara da vez naquele ano. E o Vasco, ele tem uma Libertadores, 4 brasileiros, uma Copa do Brasil. Então aqui, ó, Juninho Pernambucano tava no Vasco. André no Vasco, Éder Luiz no Vasco. Ah, ele tá aqui quem mais? Wendel, Diogo Silva e os outros jogadores aí. O Vitória, time do Vitória, um super campeonato baiano e 5 Copas do Nordeste. Na época, o Max Biancucci era o cara da vez lá. Então, deixa eu ver se eu rapidamente acho alguém assim que tenha um nome mais falado assim no cenário nacional. Dinei? Não, não é aquele Dinei, não. Está feio demais. Mais feio que o outro Dinei ainda. No, caraca. Então aqui no meio tem essa turminha aí. Copa Coca-Cola. Aqui negócio de pacotinho. E aqui entra a Série B. Aqui os artilheiros da Série B. Os campeões. E vão começar também, ó. O ABC é o primeiro time. Vamos ver aqui onde que fica o melhor desempenho deles. Aqui não fala exatamente não, mas mostra que o estádio deles, o mascotinho, o símbolo, os jogadores. Então, deixa eu ver se fala
Não, só fala qual que foi o desempenho em 2012. Então ABC, América Mineiro, que na época tava com o Fábio Júnior aqui, ó, que foi um cara também que destacou bastante aí. Aqui o Independência, o Símbolo, o Coelhinho e tal. Em 2009 ele foi campeão da Série C, em 2010 B e tal. E aí vai falando um pouco. América de Natal. Aqui o Dragãozinho, o estádio, o Asa de Arapiraca, Lúcio Maranhão era o destaque, aqui no América de Natal o Cascata era o destaque. O Atlético Goianiense, o Robson era o destaque, caraca, Robson. O Avaí, quem era o destaque era o Marquinhos, na época, mas não tão destaque quanto o Robson. O Boa Esporte Clube era o Ayrton, o destaque. O Bragantino, o Léo Jaime era o destaque. O Ceará, o Mota era o destaque. Chapecoense, Paulinho Dias era o destaque. Figueirense, Ricardinho era o destaque. Guaratinguetá, o Saulo era o destaque. O Icasa, Chapinha era o destaque. O Joinville, o Lima era o destaque. Oeste, o Lelê era o destaque. Olha quem tá aqui. Que coisa absurda. O Palmeiras, meu Deus. Os palmeirenses não vão gostar não, mas tava, velho. Mas depois subiu, o que que tem? Não é isso? Foi pra lá, mas subiu e tá aí hoje. Timaço. Na época o Henrique era o destaque, mas tinha o Fernando Praz. Vamos ver quem mais aqui. Podia ficar por aí mesmo. Paraná, o Lúcio Flávio era o destaque. Paysandu, o Yarley era o destaque. No São Caetano, o Rafael Santos era o destaque. No Sport Recife, o Magrão era o destaque, o goleiro Magrão. E aqui, pessoal, era o Minha Seleção. Isso aqui, que a Panini fez? Eles falaram pra gente montar a nossa seleção. Só que a gente montou com as figurinhas que a gente tinha repetido, né? Que poderia ser utilizado aqui. E ficou até um time bom, porque olha aqui, ó. Fábio do Cruzeiro no gol. Hever do Atlético e Dedé na zaga. Fábio Santos e Léo Moura nas laterais. Aqui volante Gilberto Silva e Newton do Cruzeiro. Meio atacante aqui Everton Ribeiro e D'Alessandro. Centroavante Fred e Emerson Sheik. Eu acho que ganha seu time aí do Interclasse. Esse time aqui. O que vocês acham? Coloca aí. E aqui depois disso vinha pedindo pra, se você quisesse completar o álbum comprando figurinha. E aqui o campeão, que eu preguei o adesivo do Cruzeiro, que era o único que sobrou aqui. E porque ele foi o campeão. Então eu coloquei aqui o adesivinho a figurinha do Cruzeiro aqui. E aqui o time do Sport TV. Eu nem sei se era pra pôr isso aqui. Agora eu não tô lembrando não, mas eu acho que era. Ficou meio assim, não deve ter sido não. Mas tá aí. Tá completo o álbum. E fechar aqui. Esse foi o Campeonato Brasileiro 2013. Que o Cruzeiro foi o campeão. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Assistam que a gente tem a nossa playlist com vários álbuns de figurinha, tá? E aí vocês vão vendo onde que cada jogador tá. Tem da Mundial, tem da UEFA, tem de brasileiro. Vai lá que vocês vão gostar, beleza? É isso aí, um grande abraço, valeu!